Dona Odete era uma mulher muito vaidosa. Ela vivia de batom vermelho, usava brincos. Quando andava pelo bairro, iluminava o bairro. Mas tinha um segredo, gente. Ela detestava dentista. Porém, o tempo foi passando e a coisa começou a ficar preocupante. Os dentes dela resolveram fazer greve. Sim, greve. Um foi embora com o milho cozido, o outro se despediu num torresmo, e num belo dia de domingo, num churrasco, o dente da frente fez ploct. Quando ela acordou de manhã, ela foi rir de uma piada e viu que era uma ventania na sua boca. Ela falou: Nossa, agora tem que ir ao dentista. Chegando ao dentista, o dentista virou para ela e falou assim: Dona Odete, se a senhora tivesse usado um aparelho quando jovem, com certeza seus dentes estariam desfilando. Ela fez, doutora, ainda com humor, ela respondeu: se eu tivesse usado ferro quando na adolescência, hoje eu não precisaria usar plástico. E saiu de lá com uma dentadura que parecia mais um sapato velho de tão folgado. E a coisa foi passando e ela resolveu avisar as amigas dela: meninas, se cuidem, vão ao dentista antes de que aconteça o que aconteceu comigo, porque aí depois vocês vão ter problemas do tipo: é mais fácil sorrir sem dente do que segurar a dentadura num espirro. E se eu tiver um companheiro, como eu vou fazer quando ele me oferecer um morango do amor? Aí lascou, né? Eu sou Dirce Tomás, apresentadora do podcast Ainda Posso, junto com a Bel. Olá, eu sou Bel Marques e adorei a história, Dirce. Adorei a historinha. E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui. Nós trouxemos a doutora Gisele Canda, que vai nos falar sobre ortodontia com alinhadores Invisalign para pacientes 60 a mais. Na verdade, ela vai descomplicar a ortodontia para nós, mulheres 50, 60. Pensa que é só para jovem? Não, não, não. Doutora Gisele, seja muito bem-vinda. Pode se apresentar aqui no podcast, nós vamos bater um papo super legal, tranquilo, relaxado, para poder comunicar aí com a nossa audiência, essas mulheres maravilhosas, né, Dirce, sobre o seu trabalho. Muito obrigada, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Então, eu sou a doutora Gisele, eu sou dentista há 20 anos de formada, 17 anos na ortodontia, né? E os alinhadores, que nem você falou, alinhadores Invisalign, eles chegaram já há algum tempo, mas não era naquele tempo lá atrás, né? Então, hoje, a gente consegue descomplicar essa ortodontia, né? Que você falou. Exatamente. Que legal. Brincadeiras à parte antes disso, né? Brincadeiras à parte do que eu falei, a gente tem uma coisa muito séria, gente, porque tem uma estatística, a doutora depois pode nos colocar alguma coisa a respeito disso, que grande parte da terceira idade que tem problemas de gengiva, que acabam perdendo seus dentes, vem de uma não prevenção quando jovem, sem alinhar os seus dentes, sem ter esse tipo de conduta, porque não é só a limpeza, também tem o alinhamento e onde eles devem ficar certinho, né? E isso estatisticamente, gente, grande parte dos nossos problemas na terceira idade vem dessa postura, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, aí entra uma parte até a gente fala de prevenção, né? Então, por exemplo, é que antigamente não se tinha recursos que a gente tem hoje, né? Então, por exemplo, tinha uma dor de dente, arrancava o dente. Tinha algum problema, o dente estava mole, arrancava o dente. Não tinha outro tipo de tratamento, né? E aí a gente, somado com a cultura aqui do Brasil, que não é uma cultura preventiva, né? A gente não trata, assim, vai cuidando antes de acontecer. A gente vai no remediar, né? Que nem a gente fala, né? É melhor prevenir do que remediar. É uma cultura de remédios, né? Que a gente toma muita medicação. Então, faz os tratamentos curativos, né? Então, já vem também da cultura. O que mudou? Hoje mudou que a gente tem muito tratamento preventivo, né? Então, que nem você, para não chegar onde chegou o Dona Odete, né? Que nem você conversou, né? Então, vem a questão realmente da prevenção. Então, por exemplo, problemas na gengiva acontece bastante em pessoas com mais idade. Isso é um problema inerente já da idade, né? A gente vai se deteriorando todo, não tem como, né? Todo o nosso corpo, inclusive a boca, os dentes, ossos aqui da boca, eles vão ficando velhos, né? Não tem como, isso não tem Fazendo como... greve.
fazendo greve. Fazendo greve. Então, a gente precisa ir para prevenção. Então, deixar que, assim, diminuir problemas que possam vir a ocorrer e deixar só a questão natural. E a parte do alinhamento, às vezes até que é bom trazer, que muita gente acha que a ortodontia é uma questão estética. Eu não vou colocar aparelho porque eu não ligo para estética, tal, mas não. Ela é uma área funcional. Por quê? Ela não vai deixar somente os dentes alinhados. Ela faz com que a mordida seja encaixada. Então, nós temos os dentes de cima, os dentes de baixo. Não basta eles estarem alinhados retinhos. Eles têm que encaixar numa posição correta. E esse encaixe correto é que vai dar a força de mastigação necessária, vai dar toda a questão na mastigação para não ter problemas futuros. Então, por que um dente pode ficar mole ou ter algum problema? Porque às vezes está um impacto de uma força muito grande, porque a mordida está errada. Tá desalinhado Isso. ali e vai Exatamente. Aí desgastando, vamos dizer assim. Aproveitando o gancho que nem você falou, começa a ter um desgaste, depois começa a ter retração da gengiva. O que é? A gengiva começa nos dentes de cima, começa a subir, os dentes de baixo começa a descer, mostrar a raiz. Aí começa a ter sensibilidade, né? Isso daí pode agravar, pode ter uma fratura de raiz do dente. Fratura no raiz, perdeu o dente, tem que tirar. E fora isso, a mastigação. Então, assim, a gente oclui 2.500 vezes por dia de morder. Quem tem problemas como bruxismo, apertamento, bruxismo é quem range os dentes e apertamento, isso pode chegar até 8.000 vezes por dia. Imagine você 8.000 vezes apertando o dente numa posição errada. E aí começa a ter força muscular, começa a doer. Músculos, masseter, que é esse daqui, né? E começa a ter enxaqueca, dor de cabeça, começa a vir para cervical, lombar, e já foi constatado até dor no joelho por conta de uma oclusão errada. Gente, será que essa dor que eu tenho aqui no pescoço é essa coisa? Porque às vezes eu tenho aquela... Eu acordo de manhã, isso aqui tá todo dolorido, né? Sim. Então deve ser o tal do bruxismo. Ou apertamento, onde você trava. Né? Exatamente. E eu acordo cheia de dores aqui, pode ser. Pode ser. Mas, doutora, aproveitando, o que são os alinhadores da Invisalign? Tá. Os alinhadores, eles são plásticos, não é? Mas não é igual da dentadura, como você falou. São alinhadores feitos personalizados. Então, cada paciente é feito personalizado. Então, são várias plaquinhas, né, de plástico transparente, aonde o paciente vai trocando os alinhadores por uma frequência de tempo, né? Cada um é de um tempo necessário. E aonde essas plaquinhas de plástico, apesar de ser de plástico, ela consegue fazer as movimentações, né? De uma maneira confortável, estética. Você falando, eu falo assim, não, que maravilha. Por que isso não acontecia quando eu Antes, tinha né? meus 14 anos, que eu usava Exatamente. extra-oral? Exatamente. Aquele ferro que ia fora da boca, assim, com capacete. É o freio de burro que falava, né? Olha só, que maravilha essa Exatamente. evolução, né? É. Ai, que bom. E pode continuar, doutora. Então, A gente entrega para os pacientes essas plaquinhas. Lógico que tem alguns acessórios que colam no dente, mas eles são super discretos, né, para poder fazer a manutenção. Esse paciente vai trocando essas placas conforme a gente orienta, cada caso, às vezes a cada 7 dias, cada 10, a cada 14. Vai trocando. O próprio paciente. Então, você veio no consultório e falou, você vai ficar com esses 4 pares, né, que é em cima e embaixo. Aí cada par você vai trocar a cada 10 dias. Tem aplicativos, você pode colocar lá, ele te avisa quando tem que trocar. Que legal disso. Tudo avisa, gente. A gente só tem que usar, né? Então, ele é muito assim, ele é confortável, ele é estético, não machuca, que nem os ferrinhos na boca, né? Não tem restrição alimentar, porque quando a gente usa aparelho fixo... na bochecha, não pode comer amendoim, pipoca, porque vai quebrar, não tem essa desvantagem, né? Não precisa ir ao dentista todos os meses, que nem eu vou te dar os alinhadores. Depois, quando tiver para terminar, você retorna para eu te dar mais alinhadores para avaliar se a movimentação foi feita ou não, né? A saúde do dente fica mais, como é que fala? Fica melhor, porque assim, por mais que você use aparelho fixo, você tem uma higienização certinha, vá ao dentista fazer a limpeza, não fica 100%, porque sempre tem alguma coisa na boca. Então, com o Invisalign você tira, faz a higienização normal, como se você estivesse usando nada. Legal. Então, isso daí é muito interessante. Exatamente. Parabéns, adorei. Ok, muito bom mesmo. E falando em alinhamento, a Dirce tem um recadinho pra gente. Olha, presta atenção, gente. Gente, nós podemos alinhar também o nosso nome. Você sabia que a forma que você assina seu nome pode travar o fluxo de energia e prosperidade da sua vida? Fazer seu estudo numerológico grafológico possibilita transformar e ajustar as travas do seu nome e assinatura. Temos como colaboradora desse nosso podcast a Giane Ortiz.
Ela é consultora em numerologia. Correm lá, vão consultá-la que vale muito a pena. @Giane Ortiz, 11 97638 5755. Fala com a Giane, gente. Eu fiz, né, Dirce? Você fez o seu também? É muito Como? legal, gente. Ó, @Giane Ortiz _tarô. Não esqueçam, hein? Doutora, apesar de já ter dado uma pincelada, mas especifica para gente como é realmente o tratamento em si. Tá, então, primeiro o paciente vai passar por um escaneamento. Antigamente tinha aquela documentação que fazia fotos da boca, do rosto, né? A Isso. gente parecia modelo ali, É. né? Não que a gente não faça, faz, mas a gente tem a facilidade de fazer agora em consultórios, tá? A única coisa só, tem alguns consultórios que hoje tem aquela radiografia panorâmica, que é da boca Isso. inteira no próprio consultório, Uhum. senão o paciente vai se deslocar até a radiologia, porque a gente precisa ver no raio-x algumas coisas que a gente não vê a olho nu, né? Então, ver raiz e outras coisas, né? Mas assim, quando você chega no consultório, a gente faz um escaneamento da boca inteira. Então, tem um scanner, a gente passa dentro da boca, é super confortável, né? E ele vai filmando, é como se fosse filmar todos os dentes. Então, ele filma todos os dentes, filma a mordida, tudo direitinho, que é como o paciente Aham. morde, tudo certinho. E aí, ele é interessante que a gente mostra para o paciente esses contatos que eu falei, quando a força está errada, É. você coloca lá no scanner, ele mostra, ó, aqui você tem mais contato que desse lado, esse dente está sofrendo mais que esse. Olha que legal. E aí a gente acaba até conseguindo falar, por que eu tenho retração nesse dente, né? Que a gengiva subiu num dente de cima, por exemplo. Porque tá com impacto. Aí a gente olha lá no scanner, tá um pontinho vermelho, que é onde tem mais força. Então o scanner consegue dar, ele ajuda, na verdade, esse diagnóstico pro dentista também, né? Uhum. E a gente fazendo todo o escaneamento, tira fotos no aplicativo do paciente, de rosto, perfil, que é de prática. A gente tem que ver a parte também da face, não só Certo. dentro da boca, né? Desculpa. E aí a gente coloca todo esse scanner num software, que é um software próprio da Align, né? Que é a empresa que conduz o Invisalign. E aí ele vai fazer um planejamento baseado num banco de dados de 20 milhões de casos tratados. Então, eles têm dados, então vai avaliar o seu caso ali. Então, ele vai dar uma média, né? Uma média de que você vai estar. E coloca quantos alinhadores você vai precisar usar. Tem uma previsão de tratamento, então você consegue ver ter uma previsibilidade do seu tratamento Legal. ali Já no sai software. daquele, né? Exatamente. Eu uso há 10 anos o Isso, aparelho. não, o Muito dentista tá me enrolando, legal. alguma coisa assim. Então, o software te ajuda. Lógico que aí entra a experiência do dentista também, porque muitos dentistas, colegas dentistas, acham que o Invisalign é mágico, né? Uhum. E, gente, ele não faz mágica. Tem que entrar o conhecimento profissional, porque no software, a gente pode virar o dente de ponta cabeça que ele vira, entendeu? Tá. Então, ele vai ter baseado, a gente fala, não, essa movimentação eu sei que ela não consegue fazer, por experiência que a gente tem. Então, vem o software pra gente, a gente ajusta, fala, isso daqui, esse movimento que ele fez é muito grande, eu sei que na vida real não trata. E eu vou ajustando. Mostra para o paciente, ó, tá legal, assim, ó, você vai usar X alinhadores. Às vezes a gente pede, o paciente já até sente que ele tem um refinamento também. Às vezes, a maioria das vezes está incluso no pacote fechado. Uhum. Por quê? Por conta desse refinamento. Então, vamos lá, a gente faz um planejamento baseado em casos tratados. Então, é uma média. Só que cada um tem um metabolismo diferente, um toma uma medicação, uma tem a densidade óssea diferente. Então, a gente vai personalizar. Então, por isso que a gente precisa desse refinamento. Então, vamos supor, o software falou que você vai usar 20 alinhadores. A gente vai ter que ter ciência que a gente vai precisar de mais alinhadores para fazer esse refinamento, que é a parte personalizada, Sim. né? Aí, a gente manda para o paciente, ó, é uma previsão, o paciente falou, ok, beleza, pode mandar. A gente manda confeccionar os alinhadores, né? Se eu não me engano, ele é feito no México, a fábrica dos alinhadores. E vem tudo. Então, é 20 alinhadores, aí vem a caixinha com os 20 alinhadores já bonitinho. Nossa, Então, que aí legal. aí o paciente vem para o consultório, a gente normalmente entrega aí é personalizado, cada dentista trabalha de uma maneira diferente. Então, eu, primeiramente, entrego um primeiro alinhador sem nada, é só alinhador, para o paciente se familiarizar. Como que escova o alinhador, cuidar, como é que põe, tira, coloca na caixinha quando vai comer. Isso é importante falar, tem que usar 22 horas por dia, ou seja, para tirar para comer e para escovar os dentes, tá? Até dormindo, então. Dormindo, a pessoa... é o mais fácil, coloca na boca, ele tá Olha agindo. que Mas legal. o que é muito legal é a gente entender que você está nos dando uma aula. Com certeza. E isso aqui deixa muito claro que não é só você ir na internet e comprar aquele lá que vende, Ah, sim, tem qualquer muito. um, certo? É. Porque isso não vai te levar a um bom resultado. Você tem que realmente procurar um profissional. Exatamente. E Com aí, certeza. então, e aí o paciente dá
vai se familiarizar com essa plaquinha que não tem nada, né? Assim, é uma plaquinha simples, fica 1 semana, 2 semanas. Aí eu estou falando a minha conduta, né? Tá. Aí ele retorna em 2 semanas, aí eu coloco umas resinas no dente que se chama attachment, que são algumas resinas coladas no dente, que fica super discreto, que é ela que vai ajudar a fazer a movimentação com o movimentação. plástico. Também a gente utiliza, às vezes, desgaste nos dentes, tem que lixar os dentes para abrir espaço, às vezes, para fazer alguma movimentação, né? Então, alguns aparatos, então cada caso é um caso, né? Elásticos, não fica livre do elástico, mas dá para usar, dá e deve usar, independente de alguns casos, né, os elásticos. E aí eu coloco os alinhadores, né? Que seria o 2, o segundo alinhador, e vou falar um exemplo, vai até o 15. Quando acabar o 15, você retorna. E aí é muito interessante, com a ajuda do software, a tecnologia tem que ser a nosso favor, né? Ela não faz milagre, mas o que é? Aí chega e fala assim, Dirce, você usou os alinhadores? Usei, doutor, usei. Eu falo, porque o software vai te caguetar se você não usou, entendeu? Então, ou seja, o paciente nem fala que usei, ele fala assim, ele já vem dando desculpas, ele, doutora, eu não usei direito, que não sei o que e tal, porque é muito interessante, depois de determinado momento, quando o paciente retorna, a gente vai fazer o novo escaneamento da boca deles, né? E aí a gente tem um comparativo. Então, a gente tem, por exemplo, esse dente, ele tinha que movimentar, esse dente não tinha que movimentar, esse dente começou a movimentar, mas não terminou a movimentação, e esse dente tinha que movimentar e não movimentou. E tudo aparece no software. Então, a gente... Será que esse paciente usou? Vamos ver, vamos tirar a prova. Vamos tirar e a aí prova. ele coloca lá. Então, Gente, a não gente dá dá pra pra ver. enganar. Não dá pra dentista. enganar. Não dá. Mas, doutora, eles também servem para quem tem coroa ou implante? E uma dúvida que eu tenho. Eu tenho todos os sisos. Tá. Ele serve também? Sério, a questão do siso, aí vamos entrar um pouquinho, Tá. assim, a parte da ortodontia. A questão do siso é assim, é um dente que tende a ele sumir, né? Porque ele não tem muita função do siso. Então, tá. pode ter pessoas que falam, eu nasci sem siso, eu tenho 2, não tenho mais 2, alguma coisa assim. Então, Eu eu não falei, quero nem falar nada, porque eu arranquei os 4 sem nascer. olha, Tamanha era a necessidade. que tinha que tirar, né? Entendeu? tirar, né? Sem nascer. Exatamente. Então, é complicado. Eu também isso. tirei os meus também. É bom que eu fechei na faculdade, então não foi de graça, né? Essa é a questão. O sisos, ele é um dente que ele é considerado um terceiro molar. Nós temos 3 molares, o primeiro, o segundo, o terceiro. O terceiro molar é o dente do siso, né? Tá. Tem pessoas que têm espaço suficiente, então ele vai nascer e faz a parte da trituração dos alimentos, né? Mas só para vocês terem uma ideia, quando a pessoa perdeu todos os dentes, faz uma prótese total, a famosa dentadura. A gente faz os dentinhos até o primeiro molar. Então, a gente tem os 2 pré-molares, o canino, que são as presas. Certo. Para trás tem 2 pré-molares, que são os molares menorzinhos, para entender, e um primeiro molar. Então, até o primeiro molar, a gente consegue fazer a força de mastigação, de trituração dos alimentos. Então, para você ver que os outros, lógico, a gente tem o segundo molar e tem o siso. Então, o siso, se você não tiver, ele não vai fazer uma falta na hora de mastigar. A questão do siso de ter que ou não tirar, tem vários fatores. Provavelmente você tirou, não sei se você usou a IB, que você tinha o extra-oral, que é aparelho extra-oral. Por isso que eu tirei. Então, normalmente, quando se usava o extra-oral, que é aquele, para quem não conhece, aquele ferro para fora da boca, que eu fiz isso com 17 é um ótimo anos. aparelho, mas hoje não dá para cabe usar, mais, né? né? Imagine, antigamente tinha-se bullying, mas ninguém falava assim nada, né? Tipo, você tinha, ou você usa, né? Hoje não, né? Mas era um ótimo aparelho que levava os dentes para trás. Então, se você tem que levar os dentes para trás, não pode ter nenhum dente lá atrás. Por isso Então, que eu tirei porque antes teria de nascer. necessidade de tirar Tirei a o siso. necessidade. Exatamente. Mas o Invisalign, então, eu posso usar com... Aí depende, aí tem que saber, dependendo da movimentação que é feita. Se mesmo com o Invisalign, que nem ele faz movimentação para trás, faz. Então, se no seu caso do planejamento tiver a movimentação para trás, assim, tiver planejado que você tem que jogar o dente para trás, aí tem que tirar o siso. Entendi. Tá? Agora, se não tiver essa movimentação, não precisa. Entendi. E aí, falando da questão de quem tem implante, quem tem coroa, tá? É. Quem tem coroa, para poder exemplificar, a coroa é assim, o paciente ainda tem a raiz, que é dele, do dente, então destruir a coroa, que é o dente que a gente vê na Sim. boca, e a coroa é um dente de mentira, que eu gosto de Isso. falar. Então, a gente consegue fazer a movimentação nessa coroa, porque ela tá grudada na raiz, então movimentamos a raiz e a coroa, não tem problema nenhum. A questão do implante, o que acontece? Você perdeu o dente, a coroa e a raiz. Então, ou seja, você não colocou um pino dentro do osso. E esse pino, diferente dos dentes, ele não mexe. Ele tá, a gente fala ósseo integrado, grudado dentro do osso. Então, ele não vai mexer. Pode usar o Invisalign? Pode, mas aí o planejamento tem que ser mais específico. Porque se você colocou esse implante, você colocou numa oclusão já determinada que você tinha.
Dependendo da movimentação que você fizer, pode ser que os outros dentes ao redor do implante movimente e aquele dente fique na Fica. posição. Então, ele vai ficar na falha. E assim, e pode-se tirar o implante? Pode, mas assim, casos bem específicos, não é indicado ficar tirando o implante, porque Tá. tem que tirar osso também Osso, saudável. né? Então, o mundo ideal seria fazer todo o tratamento ortodôntico e depois planejar o implante. Então, assim, aí fica a dica para quem tem espaços que precisa colocar implante, antes de sair correndo para fazer o implante, faça uma avaliação na ortodontia, vê se a mordida está correta, se precisa alinhar, porque a ortodontia vai preparar a boca inteira para receber aquele implante na posição certa. E às vezes até ajuda o implantodontista, por exemplo, a aumentar um pouquinho de espaço para ficar um dente melhor, né? Então seria mais interessante. Mas se não deu, eu já tenho um implante, então o Invisalign não serve para mim, faça uma avaliação. Não tem como eu falar, porque cada caso vai ser um Gente, eu tô caso adorando esse diferente. assunto, gente. Ou senão também não entra em traumas, ou como eu, porque eu tenho o protocolo de implante, Ah, né? sim. Uhum. Então, aproveitei, lá sei eu, a pandemia que tinha que usar máscara, Aproveita. Né? Verdade. e É eu muito tirei bom. 11 dentes só de uma Olha, vez, em um dia só. Uhum, Então, foi realmente o meu é protocolo em cima. uhum. Mas eu fico pensando, embaixo eu não farei isso. Nunca mais, nunca mais. É, Então, tem que ver realmente a questão da mordida. Muito legal, exatamente, muito bom. exatamente. Bom, eu já passei da idade de usar aparelho. Vamos pensar assim, pessoas que ainda têm toda a sua dentição, ou têm coroas, ou têm assim. É mito ou verdade que eu não posso mais usar? E o que vocês acham? Vou jogar a pergunta para vocês, Acho que pra é gente mito. saber o Eu que todo acho- mundo Depois acha. dessa aula Depois dessa toda, aula toda, eu acho bonito. É um mito, É um não mito. não tem a idade, hoje ainda mais, né, assim, que as pessoas estão se cuidando, porque antigamente você tinha 50 anos, minha avó foi vó com 50 anos, né, Aham. então hoje 50 anos era aquela avó que ficava lá, aquela Vozinha mesmo, né? vozinha mesmo, ficava em casa cuidando dos netos, tal. Hoje fazendo não, crochê, fazendo cuidando crochê, do inclusive gato. aprendi tricô e crochê com a minha avó. E hoje em dia não, 50 anos a mulher tá lá preparada para uma vida, academia e tem uma vida ativa, tal, então muita coisa mudou. Então eu falo que muita coisa da idade também é mental, né? Sim. Porque tem muitas pessoas de 25, 30 anos que é muito mais velho, É né? verdade. Do que pessoas que têm a Sim, idade, né? é verdade. A idade em si, né? Então, mas assim, em questão da boca, que nem eu falei, uma pessoa com mais idade, ela tem modificações do osso, né? É a mesma coisa, vamos pegar. Se um adolescente de 15 anos quebra uma perna e uma pessoa de 60 quebra uma perna, tem tratamento? Tem. Vai curar? Vai. Só que o de 15 anos vai ser mais rápido do que o 60. Mas o 60 vai curar? Vai. Então, é tudo um processo. Então, como o Invisalign é um tipo de tratamento ortodôntico, então vai mexer também no osso. Então, a gente acaba, quando movimenta o dente, é uma curiosidade, então assim, eu quero pôr esse dente daqui para cá. Tá. Então, assim, a minha mão é o dente e aqui é a raiz. Então, eu tenho que jogar para cá. Então, aqui tem osso. Então, eu vou jogando o dente para cá, fazendo a força com o aparelho. Então, eu tenho que comer esse osso, reabsorver esse osso. E aqui forma um buraco, entre aspas, né? Tá. E aí, vai formando osso. Então, é um processo de reabsorção e formação de osso. Então, num osso de uma pessoa mais velha, esse processo vai ser mais devagar. Mas ele acontece? Acontece. Tá? Então, a gente tem que ver tudo, avaliar o paciente por inteiro. Então, por exemplo, é um paciente que tem osteoporose. Então, peraí, a força é mais devagar. A mulher, exatamente. Tá naquela fase. Ou tem algum outro problema. Então, Aham. tudo tem que ser avaliado. Mas dá para ser feito? Dá. E aí vem a questão, eu já tô velha para colocar aparelho. Vem aquela questão, por exemplo, hoje você usaria um AEB, um extra-oral, um aparelho extra-bucal? Não tem Exatamente. como, nem um adolescente usa, né? E a gente remete também, né, quando usa aparelho, a adolescente. A gente fala aparelho, aquele sempre aparelho, para adolescente. né, Sempre, aparelho é. fixo, metálico, né, que requer adolescente. Então, às vezes, a pessoa, ela quer usar, ela quer cuidar, mas, nossa, vão me julgar, vão achar, você tá velho, que às vezes a pessoa quer, mas ela não tem condições de lidar com o julgamento dos Sim. outros, né? Então, assim, se fosse na pandemia, tudo bem, porque tava com a máscara, ninguém tá vendo ela com o aparelho fixo. Então, o Invisalign veio para acabar com essas questões. Então, por exemplo, se você não falar para ninguém, ninguém vai perceber. A não ser uma pessoa detalhista, assim, até numa distância onde a gente está, às vezes é difícil saber que você está com alinhador. Talvez você fale um pouquinho diferente, mas é bem sutil, né? Até o aparelho fixo a gente muda a nossa fonação, Sim. mas é sutil. Então, e aí se eu chegar mais perto, que eu vou falar, você tá de aparelho, alguma coisa assim, mas é uma coisa assim, que é bem É sutil, confortável, estética, confortável, entendeu? tá Então, tudo Uma certo. curiosidade, né?
aqui, até saindo um pouquinho, é, mastigação ou alimentação é com o aparelho na boca ou Não, não? Tem que o tirar alinhador vai tirar para comer. É para só para comer. comer, na verdade. Comer e escovar os dentes. E até a gente fala, desculpe os periodontistas, que é o dentista, a especialidade que cuida da gengiva, né? Aham. Então a gente fala, às vezes na correria, imagina, você tá correndo, você mal tem tempo de almoçar. Você vai conseguir escovar o dente? Aqui, assim, eu como dentista falo, tem que usar. Mas assim, aí seria uma hipocrisia falar isso, né, gente? Às vezes Colocar com na a correria a dentição gente não tem. suja. Então a Aham. gente fala, vai comer, comer, eu consegui engolir, comer. Enxágua a boca, coloca o alinhador. Então a gente orienta a última escovação antes de dormir, fazer aquela escovação. Aquela escovação. A gente fala aquela faxina bem Certo. feita, Uhum. porque às vezes durante o dia não foi possível, tá? Então a gente vai priorizar, tá fazendo o tratamento com Invisalign, a gente vai priorizar o tratamento. Então, o uso do alinhador. Se o alinhador não tá na boca, aí não tem milagre, gente. Não tem como fazer. Então É tem muito que legal. Muito colocar. legal. Outro dia eu vi um áudio, um áudio não, desculpa, um vídeo de um senhorzinho dançando, né? Aí tá, depois que dançou, ele deu um sorriso para a câmera. Eu olhei, gente, ele tá com aparelho, ele devia ter uns 80 e poucos anos. Então é muito legal saber que, seja a idade que for, a gente ainda Gente, muito legal pode, mesmo. igualzinho adolescente, Muito gente. legal. Legal mesmo. Exatamente. Então, gente, mas para isso, a doutora Gisele teve que ter uma formação e tanto para chegar a todo esse conhecimento. E a Bel vai nos falar um pouquinho sobre a formação. Com certeza. Pessoal, você que é dono de escola, você que é professor, você sabe o que impacta na aprendizagem do seu aluno? Nem sempre é falta de esforço dele ou da sua parte, né? Pode faltar estratégia e abordagem. Então, aqui eu estou recomendando que vocês falem, entrem em contato com as meninas da formação. Elas são uma consultoria voltada para a parte pedagógica. E a gente sabe que hoje fazer com que as pessoas aprendam é um grande desafio, né? Muitas vezes professores já tentaram de tudo e não sabem mais o que fazer. E na formação, você vai encontrar uma equipe maravilhosa, orientada a identificar os casos reais que estão acontecendo aí na sua escola, na sua sala de aula. Então, com diagnósticos leves, precisos, entre em contato com as meninas da formação. @pedagogica.formação. É isso Doutora, mesmo. agora uma pergunta que não quer calar, né? É verdade, essa é muito importante. Essa é muito importante porque eu estou adorando a aula aqui. É caro? Então, vamos lá, a pergunta. Caro e barato é muito relativo, Sim. né? Até eu postei um vídeo no Instagram sobre isso, falando de caro e barato, né? Porque a gente tem a questão do preço e do valor, Do valor. né? Então, vamos dizer, às vezes tem um bilionário, então o dinheiro para ele não é problema, mas ele acredita que ter os dentes bonitos, alinhados, Não vai fazer não diferença vai pra fazer ele. diferente. Então, aí não A entramos na gente vê questão, isso né? muito na TV, né, É, gente? A exatamente. gente vê alguns atores aí, algum pessoal com. O de cima ainda tá bonitinho, mas de baixo tá péssimo. Então tem que melhorar, é verdade. Exatamente. Então aí a gente vai entrando assim em várias questões. Então tem a Uhum. diferença de preço e tem de valor. De Então às vezes é valor. uma pessoa que até tem menos condições financeiras, que é o preço, mas ela tem O tanto sonho, um né? sonho de colocar o aparelho e colocar os dentes alinhados, e aquilo lá vai trazer não só o benefício de uma estética, uma oclusão, assim, a autoestima é tudo. Uhum. É um fiozinho que você puxa que vai, né, desenrolar muita Sim. coisa ali na Só de vida. saber que você não vai ranger os dentes à noite, que você Exatamente, não Não, vai ter aquela exatamente. coisa. o que você está falando do valor, eu concordo muito, assim, existe diferença entre preço e valor, porque às vezes é o sonho da pessoa, né, Dirce, e aquilo transforma a vida dela, não só no sorriso, mas Exatamente. na vida dela como um todo, Exatamente. né, Então, aí como um acaba sendo, todo. entre aspas, barato, né? Porque é um Aham. investimento que você fez e que teve muitos benefícios, né? Então, assim, e tudo lembrando da prevenção, que nem você falou. Tudo que a gente vai começar antes de acontecer é um preventivo. Então, quando você tá mais jovem, que você consegue fazer, corrigir um alinhamento, provavelmente já não tem tantos problemas de retração, alguma coisa, fica mais fácil. Mas ok, mas quando a gente é jovem, a gente não tem dinheiro, né? E aí depois a idade vai chegando, aí a gente tem dinheiro, Tem mas não dinheiro, tem ali, a né? juventude A ainda. juventude, tá? Mas assim, ele é um tratamento, ele tem um valor, um custo realmente, ele é mais alto, tá? Porque Uhum. tem muita tecnologia Sim,
desenvolvida e Sim. tal. Tem a experiência do dentista também, porque tem muitos colegas, né? Fala entre aspas, dentistas, que, vou colocar Invisalign que eu vou ganhar dinheiro e tal, mas não tem a experiência. Então, aí acaba, né? É importante essa Então, visão, porque não é só colocar o aparelho em si e acompanhar pelo aplicativo. exatamente, se fosse isso, falava que vendia na farmácia, Na no mercado, você farmácia, comprava, tinha tem um toda manual uma de instruções e orientação. beleza, né? Porque eu falo que o bom profissional, independente de ser dentista ou não, é aquele que sabe dar um jeito nos BO que acontece, Sim. né? Porque fazer o arroz com feijão, todo profissional faz em qualquer área. Tá bom, deu um problema ali, você consegue resolver? Se você conseguir, você é um bom profissional, né? Porque fazer o básico é facinho, né? Você aprende ali e ok. Então, assim, ele tem um custo, depende muito do tipo de tratamento que o paciente precisa. Então, casos mais simples, ele vai ter um custo menor porque vai ter menos alinhadores, Sim. né? Tem tratamentos que tem categorias que a gente enquadra o paciente. Então, tem tratamentos que é mais complexo e ele precisa de alinhadores, assim, tem uns que não tem alinhador número determinado. Certo. Ele vai conforme ele vai precisando, porque é um caso bem complexo. Então, provavelmente, esse custo vai ser Vai ser maior, maior. né? Então, mas assim, aí envolve várias questões. Então, assim, é muito difícil falar, é caro ou é barato? Porque o que pode ser caro para um, pode ser que Pode para ser outro uma não transformação tão. de vida para outra. Então, é o que eu falo. Tem o sonho, tem o desejo, que é uma coisa que vai trazer mais benefícios. Faça uma avaliação, não fica no achismo. Uhum. Eu acho que é isso. Aí, às vezes, você Se desculpa, surpreende. Não, se surpreende, é né? verdade, Até. porque você fala assim, poxa, isso daqui deve ser um... Você chega lá e fala, nossa, eu Exatamente, posso. eu posso. Exatamente, eu posso. Então, e chegou a hora, gente, de virar o jogo, né? Vira Exatamente. o jogo. E falando em virar o jogo, você pode conquistar a vida que você merece, não somente na ortodontia, como também no seu lado emocional. Você pode transformar sua vida e alcançar leveza, equilíbrio e liberdade, ainda este ano, gente. Saia na frente das pessoas que não estão se preparando para 2026. Você está pronta para alcançar o equilíbrio que sempre sonhou? Descubra um método poderoso. Vocês nem sabem do que eu estou falando, mas é isso. Durante a sessão, agora vem, a Eliane Oliveira, terapeuta, especialista em saúde mental e dores crônicas, vai te ajudar. Ter uma vida mais leve e sem dor, para que você possa aproveitar os melhores momentos da sua vida e levar você a vibrar na frequência da prosperidade. Acesse @LEL Terapias. Vocês vão adorar. Ai, gente, eu conheço ele é tudo de bom. Ela é uma reikiana de primeira, acupunturista, né, Dirce? Exatamente. Ela é maravilhosa. Então, antes de encerrarmos aqui, Dirce, doutora, nós temos um quadro aqui chamado Entre Risos e Vivências. E hoje eu vou trazer um texto que eu peguei no chat GPT. Ops. Ops! Mas é para todas nós, porque, né, a gente está, né? Estamos também Estamos também modernas entendeu? no IA. A gente vai acompanhando tudo. Então, depois dos 40, a gente entende que perfeição cansa e que rir de si mesma rejuvenesce. Aprendemos a dizer não, a escolher companhia pelo riso e usar o salto alto se der vontade e também se o joelho permitir. Porque a vida é curta demais para drama e longa bastante para dançar na sala com uma taça na mão e zero culpa no coração. Aqui, a regra é simples. Viveu, aprendeu, riu, virou história. Adorei. Né? Legal? Muito bom. E, doutora, assim, eu amei, porque eu achei que descomplicou a ortodontia ótimo. total, porque, assim, a gente que é leigo, a gente não tem ideia, né? E a gente sempre leva Olha, para aquilo, né? Diz, Eu não vou ser posso. muito É sincera. verdade. Eu amei tudo, adorei a aula, Ai, que bom. mas estou aqui. Ai, meu Deus, por que que eu não nasci nessa época? Sem Né, culpa, Porque sem culpa. eu sofri muito Sim. na ortodontia. Gente, é muito muito. legal que essa geração agora tem essa Eu possibilidade, sofri muito né? porque eu tinha a questão. Meus caninos nasceram para frente. Então, eu já comecei com 6 anos, 7 anos, tendo problemas e tinha não condições financeiras adequadas para Uhum. resolver naquela época. Sim, exatamente. Então, foi entrando a adolescência, e eu acabei fazendo tratamento na faculdade que a minha irmã fazia, que minha irmã foi ortodontista. Mas na época que eu precisava, ela estava ainda entrando na faculdade. Então, eu fui fazer o tratamento. Gente, vocês não têm noção o quanto
foi difícil naquela época. E eu vejo hoje em dia, aproveita, gente. Aproveita, também E acho. mesmo nosso público sendo 50 a mais, vocês têm netas, têm netos que estão na adolescência. Levem eles para um tratamento assim, sem dor e sem Exatamente. complicação. Eu também adorei, porque, olha, descomplicou bastante coisa, assim, porque eu não sabia como é. Eu Que sempre ouvia ótimo. falar, Invisalign, a gente vê, né, propaganda. Tem. Mas eu achei demais, gente, Ai, que achei bom que vocês demais. gostaram. Doutora, agora eu Amei. gostaria que você deixasse seu contato, a sua rede social e passasse pra gente. Tá, joia. Aqui. Então tá bom. O meu Instagram é dra.gisele.kanda, Kanda. E aí no link da bio tem o contato do meu WhatsApp. Marca uma avaliação, que aí é igual a aula que eu dei para elas aqui, eu explico cada caso, porque aí vou avaliar você direitinho e aí eu consigo dar maiores detalhes do seu caso. Ai, que maravilha, gente, eu adorei. E sabe por que que a gente gostou tanto? Por que, Dirce? Porque a gente ainda pode. É verdade, doutora. Muito obrigada. Obrigada eu pela Gente. oportunidade. Hum. Doutora, e ó, aqui tá um presente do nosso podcast. Ai, muito obrigada. Adorei. Nossa. Adorei E o a papo taça também, também é gente. sua, E a apesar taça de também eu é ter sua. escolha. Tá, com Adesivo, certeza. mas é sua. Muito obrigada, bom? gente. Gente, Eu até que a próxima, hein? agradeço.